A cruz cristã veio do Egito. Nesse vídeo aqui nós vamos discutir, tá? E eu estou utilizando aqui um PowerPoint que eu estou disponibilizando para download aí para vocês. Aí vai estar na descrição o link para baixar ele, certo? Com algumas, né, esses resumos aqui e umas referências interessantes sobre o assunto, tá? Nesse vídeo nós vamos discutir essa questão, né? A cruz cristã veio do Egito, né? Que isso que faz parte de uma gama maior também de supostas alegações de que a figura de Jesus e também supostamente o cristianismo como um todo deriva-se de elementos da religião egípcia e de que, por exemplo, também, né, um mito paralelo é de que a figura de Jesus teria sido inspirada neste indivíduo aqui da direita, né, que a gente vê aqui desse lado, né? Quem que a gente vê aqui? Bom, para quem conhece aqui, estando com esses dois cajados aqui na mão, só pode ser Osíris, né? E não meramente uma figura faraônica e tudo mais, mas Osíris. E na verdade, mais mentirosamente, né, Jesus teria sido baseado no filho deste rapaz aqui da direita, né? Que seria Horus, né? E, enfim, ele já ter pai já desmente o mito que diz que Horus teria nascido de uma virgem. Não, a mãe de Horus é Ísis, que concebeu ele depois de miraculosamente montar de novo o corpo esquartejado, né, de Osíris, tá? E Osíris, né, é o pai, né, de Horus, tá? Enfim, para quem conhece aí, qualquer pessoa que tenha estudado, né, já a religião egípcia antiga, não leva essas besteiras a sério aí de Zeitgeist e tudo mais, todas essas besteiras sobre supostos paralelos entre Jesus e Horus e até mesmo entre Jesus e Osíris. Por mais que entre Jesus e Osíris, na verdade parecem realmente ter algumas similaridades, mas que não necessariamente com certeza se corresponde a reais paralelos. E de qualquer forma, nós sabemos que o cristianismo surgiu na Palestina romana, tá? Sobre o Império Romano, num fundo judeu, e não em Alexandria, em qualquer cidade egípcia. No Egito, os primeiros textos cristãos foram escritos em grego, tá? E teriam raízes aramaicas e não coptas, demóticas, hieráticas, nenhum tipo de língua egípcia. Então, uma baboseira aí, aumentando mais essas questões do mito. Mas aqui nesse vídeo nós vamos se focar nessa questão da origem da cruz, né? Que muitas pessoas afirmam que a cruz cristã ela vem e deriva da cruz da religião egípcia antiga, né? Essa cruzinha aqui nós vamos discutir agora, se aprofundar mais sobre essa questão, tá? Enfim, e bom, ver se teria mais alguma coisa para falar para introduzir, né? Que seria bom de falar antes, né? Falando sobre, né, no caso, a cruz cristã e a cruz egípcia, Jesus e Osíris, no caso aqui, mas personificado na imagem da cruz, porque é sobre as cruzes mesmo que é a nossa discussão aqui nesse vídeo, e não sobre Osíris exatamente. Mas enfim, vamos lá. Aí, estou com alguns problemas aqui no meu teclado, pode ser que ele passe vários slides ou não passe, mas enfim, eu não quero dar spoiler, então vamos devagar, né? Primeiro, né, começar dizendo que isso daí é uma enorme besteira, né? Porque, claro, de fato, a cruz egípcia ela possui apenas uma similaridade temática, pois Ankh, né, que é o nome desse símbolo da cruz egípcia, era um símbolo da vida após a morte, tá? Ela tinha essa simbologia por trás dela, né? O reino de Osíris e tal. Porém, gente, não existe nenhuma relação com né, esse símbolo Ankh da cruz egípcia
não existe nenhuma relação com uma indiscutível prática dos romanos realmente crucificarem julgados criminosos, certo? Os romanos realmente crucificavam pessoas. Isso é muito bem atestado, até por fontes extra-canônicas, extra-bíblicas. Você não precisa do Novo Testamento para justificar historicamente que os romanos crucificavam pessoas até antes da época de Jesus, durante a época de Jesus e até um pouco depois da época de Jesus, tá? Então, isso é independente e a religião egípcia não tem nada a ver com isso. De fato, se Jesus lá foi morto, né, como um grande criminoso julgado lá na Palestina e tal, romana, né, e tal, ele como julgado como sendo criminoso, seria crucificado, porque isso não aconteceu só com Jesus, isso aconteceu com diversas pessoas na época de Jesus, antes de Jesus e depois de Jesus também, certo? Então vamos lá, algumas referências interessantes aqui, ó. Diversos autores da época mencionam crucifixão. Sêneca que até viveu exatamente ali praticamente toda a metade do primeiro século, né? Ou seja, de 4 a 65, né? Antes e depois de Cristo. E aqui eu tenho o nome das obras, tá? Essas citações aqui. Tácito também, escritor romano, Sêneca era romano, tá, gente? Tácito, de 56 a 120 depois de Cristo, fala sobre crucifixão, sobre pessoas sendo crucificadas. Sêneca é um dos que dá mais detalhes, tá, gente? Joséfo, escritor judeu, né? Que viveu entre 38 e 100 depois de Cristo, cita aqui nessas referências, tá? Sobre judeus, vários judeus crucificados, judeus revoltosos, tá, gente? Porque houveram revoltas, né? Com Roma, né? Inclusive tinha uma seita judaica que era bem hostil aos romanos, que eram chamados zelotes, né? E que, enfim, judeus muito revoltosos, e nas revoltas os romanos eles eram cruéis e tocavam terror. Então Jesus não foi o único judeu crucificado no primeiro século, tá? José chega até a comentar que quando faltou cruz para crucificar judeu, crucificar o judeu em árvore, tá? Crucificar o judeu em árvore nessa questão das revoltas aí, etc e tal. Tá aqui em Guerras Judaicas, livro 5, capítulo 11. E Cícero, outro escritor romano, tá, bem anterior, no caso, à época de Jesus, de 106 a 43, ele chega até a comentar que era a pior das penas, né? Porque de fato, para o pior dos criminosos ser crucificado, para você ver o nível de humilhação que Jesus foi exposto, né, e colocado, que crucificado de uma maneira geral estava sujeito, tá? Enfim, gente, tem outras citações, outros trechos dessas obras que eles falam sobre crucificação, outros detalhes e outros autores. Então, é amplamente atestado por escritores da época a crucifixão, tá? de pessoas, né, pelos romanos. E ademais, né, em 1968 foi achado, né, numa das regiões de Jerusalém, de fato um ossuário, né, que é uma caixa de pedra onde se guarda os ossos, né, muitos fazia parte do sepultamento judeu, que se guarda os ossos da pessoa no ossuário, certo? Para guardar aqueles ossos ali para a ressurreição do corpo, enfim, em geral, que os judeus começaram a crer ali, enfim. Depois ali do livro de Daniel, certo? Bom, basicamente, mas entre outras questões também, mas enfim, não dá para dizer que havia uma crença de vida após a morte sempre no judaísmo, né? Acho que o livro de Eclesiastes aparentemente não deixa dúvida, né? Essa expressão aparentemente não deixa dúvida foi ridícula, né? Peço perdão, mas enfim, reformulando, não deixa dúvida, né? Bom. E esse indivíduo, né, que tem uma inscrição aqui em aramaico, né, no ossuário aqui, ó, diz lá, Yohanan ben Hakakon, que quer dizer Yohanan, né, filho de Hakakon. Ele foi crucificado, né, e de fato, por que não tem mais? Né? Ele era judeu e foi crucificado ali, determinado em meados de 70 depois de Cristo, ali no primeiro século, seria do primeiro século, esse túmulo com certeza, um ossuário judeu do primeiro século. Tá? E por que não tem mais? Não tem mais? É porque é difícil os
os crucificados serem sepultados, tá, gente? Era uma humilhação tamanha, né? Os serem crucificados, para os crucificados, que muitos deles eram meramente mortos ali, comidos, né? Os restos eram comidos por animais selvagens, etc. e tal, eram deixados, né, para ser comidos por animais selvagens e tudo mais. Não é à toa que o vale lá onde era crucificado se chamava de Gólgota, que era o Vale da Caveira, porque provavelmente deveria ter caveiras ali, deveria ter o resto de ossos humanos ali, né? Gólgota, né? Lugar da caveira. E, enfim, no caso de Jesus, né? no caso desse Yohanan, filho de Hagacon, foi uma exceção, e no caso de Jesus também, porque, bom, a explicação que o Novo Testamento dá é que Jesus foi sepultado por José de Arimateia, né, que seria um líder, um membro do sinédrio judaico, ou seja, né, da união dos sacerdotes entre os judeus que tinha alguma moral com Roma. Então, provavelmente, por pedido de José de Arimateia a Pilatos ou a Herodes, né, mas provavelmente a Pilatos, e teria essa permissão de ter conseguido sepultar Jesus, porque do contrário os crucificados não eram sepultados, né, muito provavelmente, mas sim o corpo ia ter algum fim trágico também, não algum fim digno, né? Enfim, e tá aqui, né, ele seria crucificado numa cruz latina, né, parecido com a de Jesus lá, tipos de cruz. No T, essa cruz aqui atrás lá da gente, aqui o esquema de onde que foi pregado o prego, né, e tal, certo? E bom, vamos continuar aqui. Ademais, gente, a crucificação de Jesus, né, por essas e outras razões, por essas razões históricas e também as razões encontradas nos evangelhos, que se derivam dos historiadores utilizarem critérios, né, de historicidade ali nos textos, nas afirmações que estão nos evangelhos, a crucificação de Jesus é um dos acontecimentos mais bem aceitos como histórico pelos acadêmicos, né? Vou ler aqui esse trecho do texto do artigo que a gente vai citar lá no final, todas as referências lá no final, vou comentar brevemente também todas elas. O batismo de Jesus e sua crucificação são considerados dois fatos historicamente certos sobre Jesus. James Dunn afirma que esses dois fatos na vida de Jesus exigem um consentimento quase universal e se classificam tão alto na escala de quase impossível de duvidar ou negar de fatos históricos que costumam ser o ponto de partida para o estudo do Jesus histórico. Bart Ehrman afirma que a crucificação de Jesus, por ordem de Pôncio Pilatos, é o elemento mais certo sobre ele. John Dominic Crossan afirma que a crucificação de Jesus é tão certa quanto qualquer fato histórico. Ed e Boyd afirma que agora está firmemente estabelecido que é uma confirmação não cristã da crucificação de Jesus, né? Ou seja, dentro da academia de muitos séculos, né, digamos assim. Greg Blomberg afirma que a maioria dos estudiosos da terceira busca pelo Jesus histórico considera a crucificação indiscutível. Christopher M. Tuckett afirma que, embora as razões exatas da morte de Jesus sejam difíceis de determinar, né, isso também entra aí, gente, no mérito de afirmar, né, se Jesus, por exemplo, Jesus afirmou se foi Deus, então se Jesus acreditasse ele ser divino, enfim, alguns historiadores do Novo Testamento vão divergir, né, entre isso aí. Por exemplo, um dos fatos incontestáveis sobre ele é que ele foi crucificado. A crucificação do Messias, né, aqui do grego Christos, né, Christos, que a gente a portuguesa, né, para Christus, e os critérios. Então vamos chegar nos critérios nessa parte do trecho aqui também do artigo, né. Joe P. Meyer, que é conhecido historiador, né, do Fechamento lá, católico, né, que escreveu The Marginal Jew, né, o judeu marginal, vê a crucificação de Jesus como fato histórico que afirma que os cristãos não teriam inventado a morte dolorosa de seu líder, invocando o critério do princípio do embaraço na pesquisa histórica. Tá? E daqui a pouquinho a gente vai comentar essa questão do critério do embaraço, que esse é um dos critérios usados. Mas afirma também que vários outros critérios, por exemplo, o critério da atestação múltipla, né, ou atestado múltiplo, ou seja, confirmação por mais de uma fonte, e o critério da coerência, ou seja, de que ele se encaixa com os elementos históricos, né, todo o contexto, ajudam a estabelecer a crucificação de Jesus como um evento histórico. Tá?
tá? Então realmente um evento muito provável de realmente ter acontecido é Jesus ter sido crucificado de fato, tá? E vamos aí à questão do critério do embaraço. Porque o que é o critério do embaraço? O critério do embaraço ele funciona da seguinte forma: um texto que aparentemente escrito pelaquela comunidade, né, e mantido por aquela comunidade, preservado por aquela comunidade, que contém um elemento que seria constrangedor, que seria embaraçoso, que seria complicado de explicar daquela comunidade e que mesmo assim foi mantido, mesmo assim foi preservado, ele tem mais probabilidade de ser verdade, porque ele é embaraçoso, porque ele é constrangedor para aquela comunidade. Então, de fato, um Messias crucificado era um absurdo na cultura judaica, que tinha, de maneira geral, uma visão de um Messias triunfante que viria para tirar, né, os judeus e Israel ali da merda, do cativeiro romano, né? Enfim, libertá-los e dar liberdade, etc. e tudo mais, e deixar de pagar tributos a Roma e tudo mais, né? Mas não, é claro que então, mas no caso, né, que eu vou chegar aí, havia também a visão de um servo sofredor. De maneira geral, é um pouco controversa essa questão da interpretação judaica de alguns textos que nós cristãos julgamos messiânicos, como por exemplo Isaías 53, né? Então eu deixei até lá um artigozinho no final desse PowerPoint para você ler sobre a questão do servo sofredor, né? Para quem estiver boiando. Mas difícil, eu estou falando de textos messiânicos, né? E do Messias que sofre, que também tem sofre, que você conseguiria ler ali uma coisa física, né? Um sofrimento físico lá. Mas enfim, por mais que a gente tenha o servo sofredor nos textos messiânicos da Bíblia hebraica, essa não era a visão predominante na época, tá? E aí, falando, por exemplo, dos manuscritos do Mamoto, tem textos messiânicos no manuscrito do Mamoto? Aparentemente tem, tá? E também traziam a Isaías 60 e pouco lá, que eu já vi o Greg Evans citando, né, de uma visão triunfante de milagres e tudo mais do Messias, mas que, enfim, eu não tenho conhecimento se tem algum texto lá dentro de textos lá de Qumran, né, do Mar Morto, que traga um Messias sofredor e etc. Mas isso é um estudo que eu ainda vou fazer profundamente. Mas de qualquer forma, a visão predominante não era essa. E não há, como eu vou pontuar aqui, menção de crucifixão na Bíblia hebraica. Tá? Não há menção de crucifixão. Por mais que tenha um servo sofredor, não há menção de crucificação na Bíblia hebraica. E de qualquer forma, era a pior tipo de sofrimento, né, digamos assim também, o pior tipo de morte e mais humilhante e que seria ofensivo para a comunidade judaica e que não seria um bom artifício para você converter a comunidade judaica e também nem a comunidade pagã, de uma maneira geral, a pregar sobre um Messias, um Salvador, um ungido, um separado, um poderoso, um filho de Deus, né? Filho dos deuses para os pagãos, né? Digamos assim, que foi crucificado como um criminoso, o pior dos criminosos, né? Os piores criminosos eram crucificados, né? Então, olha só, nos primeiros textos cristãos, esse segundo ponto aqui, né, que eu estou fazendo referência às cartas de Paulo, que foram escritas antes dos evangelhos, né, é tido como vergonhoso de fato pregar sobre aqui eu inverti, um Messias crucificado, tá? Acho que vale a pena aqui eu mudar logo, né? Sobre um Messias crucificado, tá, gente? E aí citando Paulo, né? 1 Coríntios 1 e 2. Deixa eu ver se está gravando aqui mesmo. Está gravando, perfeito. Para tirar a dúvida, né? 1 Coríntios 1, 22 e 23. Né? Isso Paulo escrevendo ali à igreja dos Coríntios por volta de 53 e 54 depois de Cristo. Porque os judeus pedem sinal, os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo
crucificado, ou seja, ao Messias. Cristo, né, é o que? Cristo significa ungido, e ele é o equivalente, né, grego da expressão Machia, aramaica, que era a expressão para o Messias, né, que significa ungido também, tá? Separado, não é ungido, era o título do Messias, o título messiânico, tá? Então Paulo fala, nós pregamos o Cristo crucificado, o Messias crucificado, que é escândalo, ou seja, o cara da época que via na prática, né, que é escândalo, que se faz escândalo quando nós falamos para os judeus do Cristo crucificado. Ele é um escândalo para os judeus, ele não seria, ele entendeu? E foi isso que causou mesmo no mundo antigo ali, né, com a igreja primitiva, a igreja primitiva que sofreu muito na mão dos judeus e de Roma, né, enfim, que é escândalo para os judeus e é loucura para os gregos que não acreditavam em né, a outra face do Cristo crucificado é o Cristo ressurreto. Então, para um grego, a ideia de ressurreição do corpo, de maneira geral, era uma besteira, porque a alma era eterna, era imortal, né, ora, a ressurreição do corpo, né, ali no panteão grego, romano, não havia essa ideia, não fazia sentido, não pegava. Então, se os judeus queriam converter, se os cristãos queriam converter judeus e gregos, eles vieram com as piores ideias possíveis, tá? Da época ali, crucificado e ressuscitado, olha aí, que coisa, né? Então, enfim, é escândalo para os judeus e é loucura para os gregos. Quando o pessoal escuta Paulo lá falando, né, no Areópago, Atos 17, se eu não me engano, ele diz, sobre isso não te ouviu outra hora, vai conversar sobre essas baboseiras em outro lugar, né, de maneira geral, de uma forma educada de dizer, ele diz, se retire, mano, porque desses assuntos aqui nós não damos crédito, né, certo? Bom, que vamos continuar aqui. E, bom, por fim é isso, né, gente? É um grande baboseira pensar que a cruz cristã, né, que é uma representação que vem da crucificação de Jesus, que é um fato histórico, tá? Assim como o próprio Jesus também é um fato histórico, existem boas evidências da sua existência histórica, né, principalmente Paulo, tá? Até as próprias cartas de Paulo testemunham isso e tal, enfim. Os evangelhos, se estabelecendo bons critérios de historicidade e tudo mais, entre outras fontes aí, que, enfim, por mais que seja complicado estabelecer a sua originalidade, autenticidade ou relevância, né, os evangelhos de Paulo são suficientes de maneira geral, tá? Estabelecer isso, né? Então, uma grande besteira que a cruz cristã é oriunda da cruz egípcia Ankh, da religião egípcia, uma grande baboseira sem igual, viu? Tá aqui as referências, né? As referências dos artigos do Wikipedia americano, né? Que normalmente são bem mais completos, enfim, com hiperlink, vocês clicarem lá, então. E aqui são as referências que eles usam, né? Então tem referência de peso, tá? Olha só, James Dunn, Dwight Eman, né? E o The Cambridge Companion, né? Olha só que coisa legal. Enfim, e aqui tem um resumo do servo sofredor, da questão do servo sofredor. Eu achei muito bom esse resumo aqui, publicado no site estudosabiblia.net, e um programa do programa Evidências, né? A crucificação nos tempos antigos, programa Evidências, programa lá da Rede Novo Tempo, né? O Dr. Rodrigo Silva, né? Arqueólogo, sobre crucifixão, tá? Então, aí é isso aí, a cruz de Jesus, né, que era um símbolo de morte e que para nós se tornou símbolo de vida, e que para os judeus era um símbolo de vida também, né? Olha só que interessante, na verdade isso para nós é um foco de Jesus e não um foco que trouxe Jesus, que foi inspirado para criar Jesus, mas um elemento da revelação, né, geral de Deus ali na humanidade, tá? Um símbolo que era de morte foi convertido para um símbolo de vida para nós cristãos, porque a partir da vitória de Jesus sobre a morte, sobre a cruz, é que nós podemos crer que nós teremos vida eterna, né?
e isso é similar à cruz egípcia, né? Olha que coisa interessante. Então, é uma similaridade meramente temática, mas não histórica, não tem relação causal alguma, e é um fato histórico que romanos crucificaram Jesus, e é isso que importa agora, tá? Enfim, baixem o slide aí para, quiserem ler de novo, estudar e pegar esses links aqui, e fiquem com Deus.